Vamos orar para entrar na mensagem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no decreto dominical com os nacionalistas cristãos da América, os nossos irmãos adventistas estão se reunindo nesse momento e debatendo, queridos, com aqueles que estão envolvidos com o projeto 2025, referente à lei dominical. Para quem não sabe, o projeto 2025 é um projeto da Heritage Foundation, que é a fundação dos republicanos nos Estados Unidos. Eles criaram um projeto, uma agenda, né, para que o presidente siga. Existem sites hoje que medem o que está sendo cumprido já no projeto 2025. São centenas de metas, ok? Em todos os setores do governo. Porém, o setor do trabalho fala da imposição de uma lei ali de descanso, ou seja, que o Congresso deve estimular um descanso comunitário. Vários sites bateram contra isso, inclusive a própria Igreja Adventista da América do Norte se manifestou através da líder de liberdade religiosa lá, Melissa Wright, no jornal Tennessee, dizendo que a América do Norte, a divisão norte-americana da Igreja Adventista se preocupa, sim, com essa métrica do projeto 2025 de impor um dia de descanso, ok? E os nossos irmãos, assim como foi em 1888, lá com o T. Jones, que quando o senador Blair faz um projeto federal de lei dominical, esse projeto é debatido do Congresso. O que está acontecendo nesse momento? Já é a fagulha, o início. Por quê? Porque os nossos irmãos, eles estão se reunindo agora, nesse momento, para debater profundamente essa questão do domingo com os nacionalistas cristãos. O debate já começou alguns dias atrás, ok? Porém, ele tem a tendência de se estender durante todo o final de ano, todo meio de ano até o final do ano. A expectativa é o seguinte: Jonathan Berry, ele foi indicado por Trump, mas não foi nomeado ainda. Jonathan Berry, ele foi indicado, mas ele ainda não passou o nome dele no Senado, ainda está sendo analisado. Esse rapaz, o Jonathan Berry, é o que fez ali, que redigiu a parte, né, do projeto 2025, que fala que o Congresso deve estimular um descanso comunitário. Quando você vai lá na página 589, ele diz que o dia de descanso seria o domingo, ok? Mas poderia abrir brecha para outros dias, para outros guardadores, como os guardadores do sábado, os muçulmanos. Porém, o dia especial seria o domingo. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu vou colocar todo o debate aqui, foi feito pelo canal da Escola de Profecia do Onésimo Munhambo, ok? Vocês dão uma analisadinha, também pode ir lá no canal dele, dar uma curtida lá, mas eu vou deixar o vídeo aqui mais por questão de explicação, ok? O vídeo dele aqui no canal. Presta bastante atenção no que Ellen White disse. Muitos estão cegos, muitos há mesmo entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo. Se acham cegos aos resultados e seguirão essa ação. Não veem que golpeiem diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderão a reivindicação do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Ellen White diz que os que se envolvem, isso aqui é profecia, irmão. Os que vão se envolver com a questão do decreto dominical, eles estarão cegos. Eles não sabem que isso vai golpear a liberdade religiosa e derrubar a primeira emenda. Então vemos aí mais uma vez a profecia se cumprindo. Por quê? Vocês vão ver aí no debate que nossos irmãos lá nos Estados Unidos estão fazendo agora, quando eles apresentam a referência do domingo como um perigo para a liberdade religiosa, o rapaz, né, um dos líderes do nacionalismo cristão, ele diz o seguinte, que não, ele não vê o domingo como a marca da besta futura,
Ele não vê. Não tem como encaixar o domingo. Por quê? Porque, irmãos, porque para você entender que o domingo vai ser a marca da besta, é necessário estudo. Vamos analisar aqui, eu vou ser bem prático e bem rápido para explicar por que o domingo vai ser a marca da besta futura. Lembrando que Ellen White escreveu o seguinte: a observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerar esse falso sábado. Então o que Ellen White diz? Que o domingo ainda não é a marca da besta, ok? Ele vai ser quando ele derrubar a primeira emenda e ser um dia obrigatório de guarda, ok? Primeiro ponto. Agora, quando nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 13, irmão. Apocalipse, capítulo 13, o princípio parte daqui, para você entender que o domingo vai ser a marca da besta. Primeira coisa que acontece, o verso 15 diz que a imagem é formada. A imagem da besta, primeiramente, ela é formada. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é uma representação do que a besta foi no passado. Por exemplo, o que a besta Roma papal fez no passado? Ela se unia ao Estado para perseguir a consciência daqueles que eram fiéis à Bíblia. A imagem é o quê? É uma representação, é uma repetição do que Roma, do que a Igreja Papal fez no passado. Ou seja, quando os protestantes dos Estados Unidos eles imporem uma lei que quebra a liberdade religiosa de obrigação, eles estão justamente repetindo o que Roma fez no passado. Por isso que eles se tornarão a imagem, a representação da besta, ok? Isso ainda está em processo, não se formou completamente. Por quê? Porque ainda eles não impuseram uma obrigatoriedade para quebrar a liberdade religiosa, ou seja, ainda não impuseram a guarda do domingo de forma obrigatória. Aí quando isso acontece, quando a imagem se forma, o que a Bíblia diz? E faz com que todos, pequenos, grandes, livres, recebam um sinal na mão direita e nas suas testas. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é extremamente simbólico. Por quê? O ponto está aí. Nossos irmãos evangélicos, na sua maioria, eles pegam esse versículo aqui como literal. Na lógica deles, o sinal na mão e na testa é justamente um sinal físico. Ou seja, alguém vai colocar nas pessoas um sinal na mão e um sinal na testa. Isso não tem lógica. Por quê? Quando você vai lá em Apocalipse 14, lá diz também que o povo de Deus também vai ter um sinal na testa. Ok? Então o que tem a ver? E Apocalipse 9 também fala que o povo de Deus vai ter um sinal na testa. Então a lógica é o seguinte: se fosse um sinal físico, tanto o povo de Deus tinha que ter um sinal físico, alguém colocar alguma coisa na testa deles, e assim o povo da besta também tinha que ter um sinal físico. Não, nós vemos que é algo espiritual. Como é que a gente sabe que esse sinal aqui, ele é algo espiritual? Como é que nós sabemos, irmão? A gente só sabe que isso aqui é um sinal espiritual e não é um sinal físico quando nós vamos na própria Bíblia. Por quê? Quando nós vamos aqui na Bíblia, irmãos, aqui na Palavra de Deus, deixa eu voltar aqui. Em Deuteronômio 6 fica bem claro aqui que o sinal ali de Apocalipse 13 é um sinal espiritual. Então, meus irmãos, eu vou entrar aqui em Deuteronômio 6. O rapaz até fala isso, mostra esse texto no vídeo, mas ele não se aprofunda. Presta bastante atenção. Aqui, Deuteronômio 6, Deus está falando da fidelidade aos seus mandamentos. Ok? Da fidelidade aos seus mandamentos, meus irmãos. E quando nós vamos aqui no verso 7, Deus diz o quê?
que ensinará os mandamentos o quê? Aos filhos assentados no caminho, deitando-se e levantando. Ou seja, Deus está falando que os mandamentos deviam ser ensinados em todo o tempo. Ok? Aqui diz bem claro no verso 1, estes são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor vosso Deus ensinar. Aí quando Deus fala da parte espiritual, ele diz o seguinte, que os mandamentos seria como o quê? Um sinal na mão deles, do povo de Israel, e um sinal na testa, entre frontais, entre os teus olhos. Ou seja, aqui em Deuteronômio 6 está dizendo que os mandamentos de Deus, a lei de Deus seria um sinal na mão do povo de Israel, e um sinal na sua testa, um sinal na mão e na testa. Perceba que aqui é espiritual. Tanto lá em Apocalipse 14 diz que o povo de Deus vai ter o sinal também. Então quando nós voltamos em Apocalipse 13, irmãos, quando nós voltamos em Apocalipse 13, presta bastante atenção aqui, ó. Estou sendo bem dinâmico, bem rápido para você entender. Quando nós voltamos aqui em Apocalipse 13, essa ideia do sinal na mão e na testa, ela se repete. No verso 16, ela se repete. Porém, presta bastante atenção, mas ela se repete agora não do lado de Deus, mas do lado da besta. A lógica é muito simples. Se Deus colocou lá que a lei dele seria um sinal na testa e na mão, e aqui está dizendo que o sinal da besta vai ser também na testa e na mão, é óbvio que aqui é um sinal espiritual de obediência. Isso quer dizer o seguinte: todos que forem obedientes à lei da besta, irmãos, receberão a marca da besta futura. E a pergunta é, então por que então será o domingo o sinal? Quando nós vamos aqui, irmãos, presta bastante atenção. Quando nós vamos aqui em Isaías 14, a gente começa a entender daqui. Porque o domingo, ele será no futuro o sinal da besta. Aqui diz, queridos, sobre Lúcifer, é uma profecia, né? Que diz o que aconteceu com Lúcifer. É uma descrição. Presta bastante atenção. Aqui diz o seguinte: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me sentarei, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, presta bastante atenção. Esse texto aqui está se falando do plano de Satanás para a humanidade. Ele diz que se colocaria acima de Deus e seria semelhante a Deus. Presta bastante atenção. O foco da rebelião de Satanás é ser semelhante a Deus. Se o foco dele é ser semelhante a Deus, ele vai imitar tudo o que é de Deus. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Quando nós vamos lá em Apocalipse 16, fala que da boca da besta, da boca do dragão e do falso profeta saíram 3 espíritos imundos. Você percebe que, assim como tem a ideia da trindade divina na Bíblia, Satanás também monta a sua trindade satânica. Ele imita a Deus. Ele imita a Deus. Se Deus tem uma igreja na terra, ele também diz: eu também tenho a minha igreja. Se Deus tem um batismo verdadeiro do Espírito Santo, Satanás também diz: eu também tenho o meu batismo. Perceba que ele imita. O foco dele é imitar. E a lógica é muito simples. Se o foco dele é imitar, irmãos, se o foco dele é imitar, o foco de Satanás é imitar. Quando nós vamos aqui em Ezequiel 20, irmãos, quando nós vamos em Ezequiel 20, o verso 20, está bem claro. Deus diz que o sinal
entre ele e o seu povo é o sábado. Aí muitos falam assim, muitos evangélicos falam assim, não, mas aí é um sinal entre Deus e Israel, o povo de Israel, nós não temos nada a ver. Mentira, irmãos. Lá em Gálatas 3 diz que se a gente é de Cristo, a gente é herdeiro de, automaticamente a gente é herdeiro de Abraão. A gente se torna um Israel espiritual. Os mandamentos, tanto foi para o Israel antigo, quanto para o Israel espiritual. Paulo diz bem claramente, se sois de Cristo, se servimos a Cristo, somos adotados por Ele. E automaticamente nos tornamos descendentes de Abraão. Ok, irmãos? Então, olha que coisa interessante. Se aqui está dizendo que o sinal de Deus entre seu povo é o sábado, a lógica é muito simples. Se o sinal de Deus é um dia, e lá em Isaías 14 acabamos de ler que Satanás vai imitar tudo que é de Deus, ele vai imitar também o seu sinal. É lógico que é simples. Se o sinal de Deus é a guarda de um dia, o sinal da besta também vai ser a guarda de um dia. Entendeu, irmãos? Porque o domingo será o sinal da besta. Esse documento aqui diz claramente. Esse documento aqui, ele foi feito em 1868, né? Um documento católico que diz o seguinte. O nome do livro está em Uma Conversa Franca sobre o Protestantismo Hoje, escrito, queridos, pelo Louis Gosten Segel. Ok, irmãos? 1868, página 225. Também se encontra aqui em Londres. Ok? O arquivo. O que diz esse documento? Diz aqui, ó. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam a mau grado seu à autoridade da Igreja Católica. A inteligência artificial explica esse documento dizendo: essa passagem enfatiza que ao observar o domingo em vez do sábado bíblico, os protestantes estariam reconhecendo ainda que involuntariamente a autoridade da Igreja Católica. Só que o foco, meus irmãos, é isso aqui, ó. Ellen White diz bem claramente que os envolvedores, os criadores da lei dominical, eles estarão cegos. Ou seja, será um movimento de cego. Dificilmente as pessoas vão perceber que o domingo vai ser a marca da besta se não estudarem. Não está escrito lá assim, domingo vai ser o sinal da besta na mão e na testa. Não está escrito assim em Apocalipse 3. Está escrito que o sinal vai ser colocado na mão e na testa. Para você entender essa passagem, você tem que ir Deuteronômio 6, fazer a relação dos dois e vai entender que Deus está falando da sua lei ali. Se o sinal da besta vai ser colocado na mão da testa, então é a lei da besta. E qual vai ser a lei da besta? Aquela lei que ela coloca a sua autoridade sobre todas as religiões. E qual que é a lei que Roma vai colocar a sua autoridade sobre todas as religiões? O domingo. Por exemplo, muitas igrejas evangélicas falam mal dos católicos porque eles adoram imagem de escultura, mas guardam o domingo. O fato de eles guardarem o domingo ali, eles estão reconhecendo, como diz o documento católico, a autoridade da igreja. Entendeu, irmão? Então todas as igrejas na terra que guardarem o domingo estarão reconhecendo a autoridade de Roma acima da autoridade de Deus. O grande conflito vai estar aí. Deus fez o sábado como sinal e Roma fez o domingo como sinal. As igrejas obedecerem o domingo, elas estarão recebendo a marca da besta e o seu desagrado. Por isso que virá as pragas sobre a terra. Então temos agora o primeiro debate entre os nacionalistas cristãos e os adventistas. E eles dizem lá no debate, vocês vão ver aí, que se Jonathan Berry, o nome dele passar no Senado, o cara que fez a página 589 do Projeto 2025, e ele levar à frente a lei dominical que está lá no Projeto 2025, vai ter uma mobilização mundial dos adventistas do sétimo dia. Ok, meus irmãos? Eu vou deixar aqui agora a manifestação da igreja adventista da divisão norte-americana que foi feito no ano passado,
A posição dos nossos irmãos lá dos Estados Unidos sobre o projeto 2025, da liderança da Igreja Adventista sobre o projeto 2025. Irmãos, esse é o momento de orar, o debate começou. Voltamos ao ambiente de 1888, quando Jones vai ao Congresso americano defender a lei de Deus. A pergunta é, será que agora, meus irmãos, Deus ele vai segurar os ventos mais uma vez? Ou agora o negócio vai abrir agora e vai vir com tudo, meus irmãos? É agora que o governo vai se abrir para legislações dominicais e vir com tudo, irmãos? É agora, é nesse momento mesmo. Vamos, nesse momento, orar a Deus e pedir a misericórdia dele. Porque tudo pode acontecer nos nossos dias, meus irmãos. Eu vou deixar aqui a parte em que a Igreja Adventista lá da América do Norte se manifesta contra o projeto 2025. Vamos orar, irmãos. As coisas podem acontecer no piscar de olhos. Vemos que o decreto dominical, isso aqui não é alarmismo, mas é o que está acontecendo, o que nós estamos vendo. Ele pode sair a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento. Tomara que não pegue o nosso povo de surpresa, porque os debates já começaram. Veja todo o vídeo do debate aí do canal do Onésimo Munhambo, ok? E analisa para vocês ver como os defensores das Blue Law, das leis dominicais, estão cegos, conforme Ellen White disse aqui. Eles estão cegos quanto o domingo como sinal da besta. Eles estão cegos, não estão entendendo. Isso é uma profecia que está se cumprindo agora. Vou deixar aqui a manifestação, ok? Da nossa liderança lá dos Estados Unidos. E o vídeo do Munhambo. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário aqui, é importante, irmãos. Não deixe de comentar, não. Deixe seu comentário aqui embaixo, entendeu? Sobre esse vídeo, a sua opinião. O que você acha, se Deus vai segurar os ventos ou ele vai permitir as coisas acontecerem? Fale de onde você está também, porque é importante você falar qual é o país que você está comentando, cidade, local. Pode deixar aqui seu comentário. Vamos orar. Querido Deus, nos fortaleça, nos guarde e nos ajude, Pai. Não sabemos se o Senhor vai segurar os ventos ou vai permitir que eles sejam soltos, mas os debates já começaram. Nos fortaleça e nos ajude para esse evento importante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora viva, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Irmãos, agora nós vamos dar continuidade com um debate iniciado entre adventistas do sétimo dia e nacionalista cristão.
E o debate está ficando mais quente agora. Eles entram em outra temática, questão de legislar o sábado e, mais concretamente, a moralidade na América. Vamos escutar muito bem os argumentos do irmão nacionalista cristão, que nos faz entender que eles não estão dispostos a largar essa ideia, a deixar essa ideia de lado. Queridos irmãos, estamos de volta ao cenário 1888. Inclusive, o irmão James, adventista, falou isto, apresentou isto. Eles não estão dispostos a deixar de lado sua visão de transformar a América em uma nação para Deus. Eles dizem que Cristo tem que reinar aqui. E já há sinais de que ele vai reinar aqui. Mas vamos iniciar com uma oração. Pai de amor que habitas nos céus, queremos lhe agradecer por este dia. Vem, Senhor, habitar no nosso coração. E agora, enquanto estamos aqui para ouvir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito desça, capacitando-nos, Senhor, a entender a Tua verdade e a Tua vontade para nós. Hoje, mantenha-nos firmados na Tua palavra, Senhor, para que não sejamos iludidos nestes dias finais. Oramos, Senhor, e agradecemos, confiando nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Compartilhem esta apresentação, deixem vossas impressões, depoimentos, comentários, pedidos de oração. Estamos aqui para ler e para orar por vós. Então vamos acompanhar este debate muito especial. Estás familiarizado com a Lei Blair, que surgiu em 1888, porque foi aqui que tentaram aprovar uma lei federal sobre o domingo. Na verdade, tentaram impor o descanso ao domingo a nível federal em 1888, e isso foi apresentado ao Senado. Portanto, Lennox, o nosso povo aqui no Tennessee, estava em gangues de trabalho forçado naquela época. Portanto, quando falamos sobre legislar a primeira tabela da lei, o nosso povo foi preso e colocado na prisão por isso. E esperamos que isso retorne, devido aos princípios que não vimos na posição de Jared Longshore. O nosso povo foi preso. Lutamos perante o Comitê do Trabalho dos Estados Unidos. E neste momento, o Comitê do Trabalho está a considerar a nomeação de Jonathan Berry e estamos a mobilizar o nosso povo globalmente agora para protestar contra isso, porque antecipamos que irá avançar em algum momento. Ok, não estamos a dizer que ele é o escolhido com certeza, mas antecipamos o impulso assim há muito tempo. O protestantismo reconheceu que o domingo era a marca. E eu posso voltar a Thomas Tilland. De fato, Peter Chamberlain, entre outros, posso fazer uma pergunta sobre isso? Qual é o teu precedente bíblico para essa ideia de que as leis dominicais são a marca da besta? Muito simples. Êxodo 31:17. Deus estabelece o seu sinal como o sábado do sétimo dia. Ok? Se fores a Êxodo 13:9, vamos lá. Não vamos passar estas passagens. Vamos lá abrir rapidamente, só para estarmos todos na mesma página. Vamos a Êxodo 31, versículo 17. Sim, vamos rapidamente. Acho que vou lê-lo, a menos que alguém mais o faça. Acho que vou ler. Vou começar no versículo 16 para contexto. Por isso, os filhos de Israel guardarão o sábado para observar o sábado ao longo das suas gerações como uma aliança perpétua. É um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e foi reanimado. Portanto, esta é uma referência especificamente de volta à criação, assim como diz o 4º mandamento. Agora, qual é o seu próximo texto, James? Êxodo 13:9 e Deuteronômio 6:8. Vemos aqui evidências de que a lei de Deus deveria estar na nossa testa e nas nossas mãos, simbolizando as nossas ações e os nossos pensamentos.
Agora, se for já... Então, a minha pergunta especificamente era, qual é a sua evidência de que isto é a marca da besta? Porque esta terminologia, por quê? Vejo estas passagens, mas não estou a ver nenhuma evidência de que isto seja uma referência a isto. Vamos ler sobre a marca da besta. Vamos ler sobre a marca da besta. Vamos lá. Apocalipse. Vamos aqui. 14 ou... Sim. E a propósito, enquanto vocês estão a encontrar isto, Roma, na verdade, chama isso de sua marca. Então, Apocalipse 14, verso 8. Vamos começar por aí. Tens isso preparado? Sim, tenho aqui. Avança e lê. Começa no versículo. Versículo 6. Sim. Verso 8. Então, Apocalipse 6. Então viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e dê-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Só quero salientar, o contexto óbvio aqui é sobre adorar a Deus e partilhar o evangelho com o que estamos de acordo. Nós estamos de acordo com a importância e o valor. E o outro anjo seguiu, o segundo anjo, no versículo 8, dizendo: Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque fez todas as nações beber do vinho da ira, da sua prostituição. É por isso que é uma referência às leis dominicais? Ainda não chegamos lá. Mas o contexto desse verso, claro, é o mundo seguindo para uma mentalidade de grupo, uma mentalidade de multidão de pecado. Concorda com isso? Babilônia caiu. Ela fez todas as nações beber do vinho da ira da sua fornicação. Isto soa desordem. Não, eu diria imposição. Não. Portanto, deixe-me continuar. Em outras palavras, continue. Sim, então um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém novamente, voltamos à adoração aqui, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa, que é o pensamento, e na sua mão, que é a ação, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado em toda a sua força no cálice da sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm descanso dia e noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora ouça isto, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Estamos a falar do povo de Deus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isto refere-se a Apocalipse e ao Êxodo 20. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas eu estou certo de que ainda não se vê conexão. Por isso, acho importante que vamos a... Não espero que o faça, mas por favor, continue. Vá, tudo bem. Então, vá ao capítulo 8 de Ezequiel, certo? E James, quer avançar com isto? Sim, portanto, Ezequiel 8, semelhante a Apocalipse 14, identifica 4 abominações à primeira tábua da lei de Deus, sendo a quarta abominação 25 anciãos de costas para o templo adorando o sol. Agora, Ezequiel imita o Apocalipse 14 em Ezequiel 9 também, onde há um sinal salvador em todas as testas daqueles que são salvos do anjo destruidor. Agora, Ezequiel 20, 12 e 20, 20 definem esse sinal. A palavra hebraica é Ot, a mesma que você encontra em Êxodo 31, 13,
e a mesma que você encontra em Êxodo 13:9 para um sinal na ou uma marca sobre a mão e a testa, como sendo o sábado de Deus, do sétimo dia. O profeta Ezequiel identifica isso. Assim, no final dos tempos, você vai ter duas classes de pessoas. Você vai ter uma classe que tem a marca da besta na mão ou na testa, e de forma semelhante, há uma segunda classe que tem a marca salvadora, que é mencionada em Ezequiel 9. Esta marca salvadora, esta palavra, este sinal, é a mesma palavra que é usada quando anteriormente se diz que meu sábado seja um sinal entre você e eu. Agora, além disso, o vinho que é advertido em Apocalipse 14, podemos encontrar em Provérbios 31, que o vinho faz os homens esquecerem a lei de Deus, esquecerem que está decretado. Há apenas um mandamento que é marcado com a palavra lembra-te. Mas porque todas as nações têm bebido do vinho da Babilônia, elas beberam esse vinho e esqueceram-se do próprio mandamento que foi rotulado com a palavra lembra-te. Além disso, as palavras de Cristo, em Mateus 24, estabelecem a perpetuidade do sábado ao falarem sobre ele em um contexto ainda futuro, em relação à destruição de Jerusalém. E Paulo, em Hebreus 4, 4 a 10, ensinou a descansar das nossas próprias obras, como Deus descansou das suas. E ele qualifica especificamente isso como o sábado do sétimo dia, no versículo 4 de Hebreus. Sim, Hebreus. Então, quanto ao fato de que Paulo também disse, ele não teria falado ainda do outro dia, que capítulo é esse, Tiago? Este contexto aqui, os israelitas interpretaram mal, Êxodo 13:9, como os protestantes modernos fazem hoje, pensando que significa filactérios. Por isso, amarraram os filactérios literalmente à volta da lei de Deus. E Cristo rejeitou isso. Ele disse, eles alargaram os seus filactérios, mas negligenciaram as questões mais importantes da lei. Mas o que Deus queria realmente, obediência em pensamento e ação, Ele quer a lei inscrita no nosso coração e nas nossas mentes e nas nossas ações. E este contexto faz referência a um aspecto espiritual da lei de Deus, falando sobre o quarto mandamento. E você não pode evitar a correlação muito clara aqui em Apocalipse 14 entre os primeiros 4 mandamentos. É falsa adoração, uma violação do primeiro mandamento da lei. É uma imagem, isso é uma violação do segundo mandamento. É um falso nome, isso é uma violação do terceiro mandamento. É uma marca, isso também é uma violação do quarto mandamento. E esta marca, vá ao Google Books depois que terminarmos aqui. Procure sinal e procure marca e você encontrará. Faça suas pesquisas antes do ano 1900 e você encontrará dentro do pensamento protestante dezenas e dezenas de milhares de livros que fazem a conexão entre sinal e marca, especificamente no contexto do sábado. A outra coisa é que quando pensas num selo, pensas, por exemplo, no selo da rainha Isabel, certo? Bem, eu suponho que este seria o novo rei agora, mas tinha as 3 componentes. Quais são as 3 componentes? Nome, título e domínio. O único mandamento que confere autoridade a toda a lei de Deus é aquele que menciona o seu nome, título e domínio. E esse mandamento, o quarto mandamento, é aquele que até o próprio Lutero falou sobre o diabo atacar. Tem Stannis Carlott, que guardava o sábado do sétimo dia. Houve reformadores, muito no início, que começaram a fazer reformas sobre esta questão. Mas a minha preocupação com a maioria dos indivíduos reformadores hoje
é que se esqueceram do que aconteceu no passado, com pessoas como Servetus ou após o Sínodo de Dort, onde a tradição reformada estava muito a favor da perseguição. Assim, no fim dos tempos, temos antecipado que os protestantes, se olhares para a história americana primitiva, Isaac Backus e John Bacon, acabei de receber os seus scans de Biblioteca do Congresso recentemente, identificaram os Estados Unidos como a segunda besta de Apocalipse 13. Temos antecipado que os Estados Unidos, como protestantes, fariam uma imagem a Roma, seguindo os seus princípios de unir a Igreja e o Estado e finalmente implementando a sua marca de autoridade. Por que acha que estamos a ver tantos católicos na Suprema Corte? Por que estamos a ver o nosso presidente e o vice-presidente apaixonarem-se do catolicismo? E certamente já viu isso em muitos nacionalistas cristãos, que estão a sentar-se e encontrar os pontos em comum entre si. E eles estão a preparar-se para impor o que Roma chama de seu sinal profundo, Dies Domini. O Papa João Paulo II fala do Sacramentatis Dies, o domingo, que é um sinal profundo. Você pode encontrar isso nos catecismos também. Temos alguns dos catecismos do século XIX e anteriores. Quero dizer, temos livros aqui que remontam a centenas de anos, que documentam esta história que tem sido a grande controvérsia entre o diabo e seus anjos e Cristo e seu povo. Tens o bem contra o mal desde a Idade Média e concordo plenamente contigo que o Papa é o poder anticristão. Concordo plenamente contigo e acredito que isso é o que todos os verdadeiros protestantes gostariam de enfatizar. Não é um poder anticristão, é o anticristo bíblico, sim, sim. E assim, para olhar para isso e dizer, bem, o que eles estão a afirmar como sua marca, se eles são o poder do anticristo? E sabemos que o poder do anticristo faz com que todos os homens recebam a sua marca. O que eles chamam a sua marca? Então, se acreditamos que são anticristo, o que estão a dizer sendo sua marca? E eles dizem claramente, dizem que é o domingo. Sim, no Catecismo 2176, definem isso de volta em 1888, quando lutamos contra as leis Jesus, que Jared e todos os outros estão a tentar implementar. Foi o Papa Leão XIII. Ele quem escreveu o Rerum Novarum, que pediu igualdade no trabalho e legislação dominical como uma proteção disso. Essa é exatamente a direção que Jonathan Berry e outros estão a tentar seguir hoje. Agora, temos Leão XIV, que se nomeia especificamente em homenagem a Leão XIII, querendo rever essas políticas de igualdade laboral. E está bem na abordagem do nacionalismo cristão aqui nos Estados Unidos, tentando impor leis dominicais em particular. Isto é, quer dizer, temos partilhado isso por todo lado. Então, irmãos, eu vou dizer isto de forma muito direta. Em todas as passagens que vocês referenciaram, ainda não vi uma única referência às leis de domingo como sendo a marca da besta. Se há uma referência à marca da besta, o que vejo é, de fato, a anarquia. Então, como é que, por um lado, vocês veem esta imagem realmente profunda de anarquia como sendo a marca da besta, como vocês articularam, e, no entanto, a marca dessa anarquia é alguém a tentar cumprir o quarto mandamento? Como é que isso se concilia na vossa compreensão? Portanto, mais cedo você estava... o que eu senti que ouvi você dizer, ligando, certo? Eu entendi é que quando Cristo ressuscitou no primeiro dia, foi aí que o sábado, o primeiro dia da semana, começou. Na verdade,
Os apóstolos continuaram a guardar o sábado. Ao olharmos para a história, a igreja cristã primitiva continuava a guardar o sábado. O que mudou foi quando Constantino foi convencido e Constantino disse: "Isto é tão bom, vamos colocar todos na mesma página." Mas o que o estimulou foi, e vocês podem me ajudar com a precisão histórica da minha forma de dizer, mas eu creio que foi o Papa Silvestre que disse, ele sussurrou no ouvido de Constantino: "Ei, vamos juntar todos no mesmo dia." E foi instando a fazer isso por esses bispos da igreja, esses líderes da igreja na época, porque eles tinham ambição e sede de poder. Eles perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim avançaria o poder e a glória da igreja. Eles estavam a tentar fazer crescer a igreja e, se fui franco, estavam a tentar aumentar os cofres da igreja. E, respeitosamente, se seguirmos adiante com um requisito casual de seguir a lei de Deus na lei do Estado, então as pessoas vão começar a esquecer que isto era apenas um casual. Ei, é ótimo ter um dia de culto, vamos todos, sabes, adorar em algum momento. Não vamos ser especulativos. Não é isto que o texto diz. Que o texto se refere à anarquia, não às leis dominicais, como sendo a marca da besta. Isso é o que me custa ver. Então, quero dizer, soa como uma ideia interessante, mas o que está realmente a acontecer em Apocalipse 14? É uma marca na testa ou na mão relacionada com a adoração. Portanto, se estamos a usar, e disseste anteriormente que novamente acreditas que as escrituras são autoridade suprema, certo? Eles podem definir-se a si mesmos, não precisam de mais ninguém. Podes ler as escrituras e através delas podes ganhar uma compreensão de Deus. Portanto, se, digamos, há um texto que menciona uma coisa específica, a forma como estudamos as escrituras é dizermos, bem, onde mais já vimos este conceito nas escrituras? Ok, o único lugar na Bíblia que fala sobre mão e testa tem a ver com a marca de salvação. Esse é o único outro lugar onde vejo uma marca de salvação, que é uma marca bem na testa ou na mão, que salva. Mas eu penso que estás a descrever é uma antítese à lei de Deus. Sim. Mas, então, marca e testa, mas neste caso está exatamente invertido. É uma ausência de lei. Portanto, essa é a minha pergunta. Onde está a consistente lógica na marca da besta ser sem lei? Se estás a considerar uma ideia apocalíptica no fato de que as pessoas estarem a tentar cumprir a lei de Deus, essas duas ideias não estão a juntar-se muito bem aqui. Certo, mas é como se vesses uma sombra, está bem? Vamos ver, isso é o inverso, certo? Então, vejo uma sombra na parede que é preta. Parece um gato, está bem? O que posso então determinar logicamente? Posso olhar e dizer, está bem, com base nisso, qual é o inverso? Portanto, da mesma forma, ouvimos sobre uma marca que destrói, certo? É uma marca destrutiva. É esta marca que, se a receberes, serás compelido a tê-la na mão ou na testa e estarás perdido, certo? Bem, então, qual é o inverso? Se existe uma marca salvadora que é descrita da mesma maneira e está na mão e na testa, certo? Apenas uma pergunta para você, com certeza. Neste caso, qual seria a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus
na sua compreensão do quarto mandamento da lei moral. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que é Satanás? Satanás é o grande enganador, certo? Ele é o mentiroso mais inteligente, artisticamente disfarçado que existe. O único mandamento que começa com lembre-se, o único mandamento que tem um título de Deus, seu domínio, sua autoridade, certo? Aquele que começa com lembre-se, o mandamento mais longo de todos os 10, o que tem mais lá, linha após linha após linha, é o mais longo de todos, certo? É isso que ele ataca. É tão inteligente. É tão claro, tão claro. Portanto, suponho que a minha pergunta, Alex, seja: sim, tens razão, eu concordo com isso, que o povo de Deus obedecerá aos seus mandamentos. Sim. Mas o que dizes às pessoas que diriam: bem, é isso que estamos a tentar fazer ao aderir às leis de domingo, observar os mandamentos de Deus? Onde é que Deus ordenou isso? E o fato é que deveria ser o dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado. Onde é que ele diz mantém? Onde é que ele diz mantém o domingo sagrado? Certamente, se pensares no Monte Sinai, tinhas toda a igreja. Ok, então para ti isto resume-se ao dia em que supomos que o deveríamos fazer, não é? Não em oposição ao princípio real disso, mas à ocasião real de quando essa ordem é observada. Isso está certo? É uma argumentação de dois lados. É o próprio dia e depois há também o lado de legislar a lei civilmente. E a razão pela qual inicialmente fui ao Êxodo, eu assumi que iríamos discordar, certo? E em vez do que o dia de sábado representa, acho que temos desacordos fundamentais aí. Mas falaste várias vezes sobre a necessidade de legislar a moralidade, legislar a lei de Deus. Sim. E falaste sobre, sabes, Deus acima da nação, por exemplo, certo? Sim. Minha pergunta é: qual Deus? Qual a versão de Deus? A tua versão de Deus ou a minha versão de Deus? Porque se legislares o Deus que se revelou a nós na sua palavra, as Sagradas Escrituras, certo? E mostramos-te claramente que a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado. E neste ponto tu rejeitas isso, o que é justo, não concordas comigo. Disse: lembra-te do dia de sábado. E se levares a palavra sábado, o que isto significa? Podes discutir o que significa. Não diz lembra-te do sétimo dia. Antes de fazeres o teu ponto, deixa-me fazer uma pergunta. Sim, portanto, o meu ponto... Antes de fazeres o teu ponto, deixa-me terminar o meu. Ok, sim, vai em frente. Portanto, o meu ponto é, e mais uma vez aprecio o diálogo e aprecio que venhas conosco e, como cristão, vejo-te como meu irmão, certo? Devemos relacionar juntos. Portanto, não quero que haja muito... todos nós somos apaixonados, certo? Porque acreditamos que estamos do lado da verdade. Mas o meu ponto é, legislam domingo, certo? E a minha crença é que, claramente, a Bíblia diz que o sábado é o dia de descanso. E diz que... Ok, certo. Este é apenas um exemplo, ok? Portanto, pode ser para você o Evangelho, espalhando o Evangelho, legislar a lei de Deus. Para mim, pode ser tirania, porque acredito que há um caso bíblico de que haverá um poder que virá e que instituirá a lei, o dia de culto, que será um falso dia de adoração. Portanto, para mim, isso é tirania. E você pode me dar um exemplo de uma nação, como uma nação nacionalista cristã, onde houve uma combinação de poder entre igreja e Estado que não resultou em tirania?
Sim, eu não defendo a ideia da consolidação da Igreja e do Estado. Acredito na sua separação. Esse não é o meu argumento. Mas você disse que o Estado deveria legislar a lei moral de Deus. Eu acho que ele deveria reconhecer a lei moral de Deus. Mas você afirmou especificamente que ele deveria legislar essa lei. Sim, eu realmente disse isso. Então, é uma combinação entre Igreja e Estado? Não, não é. Sim, é. Não é. A lei de Deus é apenas dada à Igreja ou é dada a toda a humanidade? Foi dada a toda a humanidade. Ok, obrigado. Porque exatamente isso apoia o meu ponto. Uma vez que é dado a toda a humanidade, certo? Deve ser aplicada a todas as pessoas. A lei de Deus não é dada apenas à sua igreja. Então, quem aplica? Quem aplica, no entanto, Deus ou você? Porque se você está dizendo que aplica a lei de Deus, você se coloca no lugar de Deus. Eu diria, francamente, que... Mas vamos voltando à grande comissão, onde somos mandados a disciplinar as nações e ensinando-as a fazer tudo o que Deus ordenou. Ensinando ou forçando. Porque há uma grande diferença nisso. Quando você diz que está citando a Bíblia, então você deve ensinar essas nações que pertencem a Deus. Deus é o seu rei. Deixe-me pedir um esclarecimento. Talvez a sua implementação da lei seja algo que não estamos a entender, porque sinto que está a evadir-se e não quero sentir que está a evadir-se. Portanto, talvez eu esteja a entender algo mal. Está a sugerir que, quando codificamos a lei de Deus, é uma sugestão de que o seu governo para viver a vida de forma mais abundante, ou está a dizer que, se não fizer isso, o governo vai meter na prisão? Assim, mais uma vez, não sou estatístico, por isso não acredito que seja o Estado a agir como agente principal na aplicação dessa lei. Reconheço novamente. Bem, se usares o termo legislar na lei dos Estados Unidos, não é o Estado a aplicar a lei de Deus? Ok, então, estou a chegar lá em um segundo. Ok, portanto, de novo, quando falo sobre a divisão dos governos, falo principalmente sobre a família, a igreja e o Estado. Todos eles têm os seus domínios específicos. Nenhum deve assumir a responsabilidade pela função do outro, certo? Portanto, todos devem relacionar-se uns com os outros, mas são distintos. Voltando a isto, a família preside sobre a saúde, a educação e o bem-estar. A igreja é o pilar e a base da verdade. Presidem sobre a palavra e os santos sacramentos que o Estado preside. Desculpe, qual igreja? Quero dizer, neste sentido, a Igreja Universal. Bem, isto tem que ficar claro porque todas as igrejas têm desacordos fundamentais. Na verdade, já lidamos com isso antes. Eu disse basicamente que as pessoas que reconhecem que Cristo é Rei, que Cristo é Deus e que Ele nos falou na sua palavra como autoridade. Certo? Cristo é Rei, e já te ouvi dizer isso várias vezes. É algo que eu queria abordar, porque dizes que Cristo é Rei, certo? E eu não discuto isso, mas onde está o seu reino? Está na terra e no céu. Bem, então ele diz, mas o meu reino não é deste mundo. Então, como retifica essa afirmação? Bem, basicamente, quando João 18:36, que é de onde vem esta referência, deve ser lido no seu contexto completo. O reino de Cristo não é deste mundo em termos de sua origem, ou como se fosse proveniente do homem caído ou de sistemas mundanos. Na verdade, significa que a realeza de Cristo transcende esse tipo de limites. Portanto, embora não seja originário num sentido humano, tem uma realidade mundana. Razão pela qual, por exemplo, Cristo nos ensina a orar:
venha o teu reino à terra como é no céu. Mateus 28, toda autoridade no céu e na terra me pertence. Certo? Portanto, não irá ser realizado. O seu reino não será realizado através das construções do homem. O seu reino não é como os reinos deste mundo. É de um tipo diferente, de um sabor diferente, de uma origem diferente. É distinto neste sentido. Lennox, uma das pessoas que tiveste no teu programa é Douglas Wilson, e ele também falou sobre isso, mencionando Daniel 2 e como essa imagem nunca será reconstruída. Não sei se estás ciente de que na igreja primitiva, Teodoreto de Ciro e outros reconheceram que essa pedra não era uma referência à primeira vinda de Cristo, mas uma referência à sua segunda vinda. E se fores, falas sobre Cristo, estabelecer o seu primeiro reino terrestre aqui e agora, mas se eu me voltar para Apocalipse 6,15, na segunda vinda de Cristo, vemos uma imagem aqui dos reis da terra e dos grandes homens, e dos homens ricos, e dos principais capitães, e dos homens poderosos, a esconderem-se nas covas e nas rochas das montanhas. A imagem que vejo aqui é que na segunda vinda de Cristo, ainda há reis que estão em apostasia, que não foram conquistados até que Cristo volte na segunda vinda para derrotar todos os reinos. Sim, essa não é a minha compreensão. Um dos meus trechos favoritos a que me refiro nisso é o Salmo capítulo 2, que fala sobre isso. Por que não ler tudo? Porque as nações estão em alvoroço? Sabe de uma coisa? Deixe-me usar na verdade. Porque as nações se tumultuam e os povos maquinalizam um plano vão, os reis da terra se levantam e os príncipes tramam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: eu romperei os seus laços e lançarei de mim as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus ri. O Senhor escarnece deles. Então ele lhes falará na sua ira e os aterrorizará na sua fúria, dizendo: mas quanto a mim, instalei o meu rei sobre Sião, a minha montanha santa. Com certeza contarei o decreto do Senhor. Ele disse-me: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me. E eu te darei as nações como herança e os fins da terra como tua posse. Tu as quebrarás como uma vara de ferro. Tu as despedaçarás como um vaso de barro. Agora, portanto, ó reis, mostrem discernimento, sejam instruídos, juízes da terra. Adorem o Senhor com reverência e alegrem-se com tremor. Rendam homenagem ao Filho, para que ele não se irrite. E vocês pereçam no caminho, pois a sua ira pode rapidamente se acender. Como são felizes todos os que confiam nele. Certo, há uma passagem que fala sobre como os governantes da terra serão colocados sob os pés de Cristo. Mateus 28 faz essas mesmas implicações quando fala sobre a autoridade de Cristo no céu e na terra e como as nações são as próprias coisas que ele está reconciliando consigo mesmo. Então, onde em Apocalipse 6, sabes? Vou voltar a isso porque fala sobre o grande dia da sua ira que está por vir e quem poderá resistir. Há uma imagem aqui do rei ímpio dizendo: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Há uma visão aqui de um encontro cara a cara com Cristo na sua segunda vinda. Não se trata de algo que aconteça aqui e agora. Eu concedo-te o Salmo 2, mas quanto ao momento em que Cristo os quebrará com
com uma vara de ferro e os fará em pedaços como um vaso de oleiro. O contexto disso, no que diz respeito ao momento em que isso ocorrerá, é na segunda vinda de Cristo. E isto tem sido interpretado por cristãos há mais de 1000 anos, como ocorrendo na segunda vinda de Cristo. E o Apocalipse 6, quero dizer, é muito claro que os reis da terra se escondem nas rochas e nas montanhas. Quando é que isso já aconteceu na história? Sim, esse é meio que o meu ponto. O que acontece é que isso está a acontecer. Cristo está a reconciliar as coisas consigo mesmo. As nações estão a ser discipuladas. A autoridade de Cristo está a avançar neste mundo de uma maneira muito real. O seu reino está a ser construído na terra, assim como é no céu. Enfim, irmãos, aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Cristo tem que vir reinar neste mundo e, como ele diz, já há sinais disto. Será que é por isso que estamos vendo muitos movimentos evangélicos lutando por Israel? Procurando reconstruir o terceiro templo. Eles acreditam que Cristo vem reinar aqui e já precisam preparar o terreno para Cristo. A despeito de tudo que a palavra de Deus diz em Apocalipse 6, que quando Cristo voltar, os homens poderosos irão se esconder nas cavernas e rochas. Não, eles não aceitam esta abordagem bíblica. Enfim, pela graça de Deus, daremos continuidade a estes debates nas próximas oportunidades. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por ter estado conosco neste estudo, neste debate. Obrigado por abrir nosso coração para a verdade. Continue estando conosco. Oramos por este irmão, para que ele desperte e que ele deixe, Senhor, de lado essas ideias de supremacia religiosa, essas ideias, Senhor, de nacionalismo cristão, que busca impor Tua palavra por meio da legislação. Nós sabemos que o Senhor trabalha com o coração e o mundo será alcançado pela verdade, não pela autoridade de homens que se autoproclamam teus servos. Ensina-nos, Senhor, a esperar, a aguardar, a orar e jejuar. Dá-nos um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã para mais um vídeo. Até lá.